Em uma noite especial, Sr. Rodrigues surpreendeu Evandro com uma revelação inesperada antes de partir. Ah, Evandro, na minha sala, há uma chave. É a chave do quarto dos fundos. Limpe-o também, por favor. Evandro ouviu as palavras do idoso, absorvendo sua essência. Naquela noite, ele decidiu deixar a limpeza daquele quarto por último, sem ter a menor ideia do que encontraria lá. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Dizem que quando alguém está destinado a ser alguém importante na vida, não importa o que aconteça, Deus se encarrega de fazer com que o propósito pelo qual você foi trazido à Terra se cumpra. Essa crença é como uma âncora para aqueles que enfrentam dificuldades e desafios ao longo do caminho. É uma lembrança de que mesmo nas situações mais difíceis, existe um plano maior em ação. Evandro, um jovem observador, encontrava-se do lado de fora de sua velha e desgastada casa, buscando um momento de tranquilidade para respirar. Os problemas turbulentos entre sua mãe e seu padrasto o sufocavam, enchendo sua mente de preocupação e incerteza. Ele ouvia suas palavras ressoarem no ar enquanto sua mãe confrontava o padrasto com uma ameaça velada. Se você sair amanhã, não vai me encontrar de novo. Estou te avisando. Era um reflexo da tensão constante que pairava sobre a casa. Após alguns minutos de contemplação em frente à residência, Evandro observou seu padrasto saindo para trabalhar. Naquele bairro, a maioria das pessoas se dedicava a reciclar garrafas plásticas, papelão e metais encontrados no lixo. Era uma forma de sobrevivência, transformando o que para alguns era lixo em oportunidades e sustento para outros. Aos seus 8 anos de idade, Evandro enfrentava dificuldades em se concentrar nas aulas, sem uniforme ou materiais escolares adequados. Sentindo-se deslocado e desfavorecido, ele decidiu explorar o lixão da cidade. Foi lá que ele testemunhou uma realidade completamente diferente da sua própria. O que para os ricos era considerado pobreza, para os pobres era uma fonte de riqueza. Essa percepção moldou sua visão de mundo e reforçou seu desejo de ver sua mãe encerrar seu relacionamento conturbado com seu padrasto, que frequentemente brigava com ela e parecia negligenciar a atenção que Evandro tanto ansiava. O jovem menino sentia receio em expressar suas necessidades, pois sua mãe parecia constantemente ocupada, mergulhada em seu celular e controlando cada movimento do padrasto. Quanto ao trabalho do padrasto, Evandro sabia muito pouco, apenas que ele trabalhava no cais. O ciúme da mãe em relação a ele era evidente, pois seu pai biológico havia partido em busca de outra mulher. Havia aspectos da situação que o garoto não entendia completamente, mas uma coisa era certa. Sua mãe não lhe dava a atenção necessária. Ela estava sempre seguindo o padrasto, envolvendo-se em discussões intermináveis, muitas vezes esquecendo-se de que Evandro também precisava de cuidados básicos, como comida, sono e roupas. Em uma ocasião, Evandro recordou-se de ter ouvido sua mãe mencionar que o seu padrasto estava flertando com outra mulher no trabalho. Movido por um desejo de ajudar sua mãe e descobrir a verdade, ele decidiu segui-lo e observá-lo por mais de 1 hora. Naquele dia, ele abriu mão de ir trabalhar com seu pai biológico para investigar se os medos de sua mãe eram justificados. No entanto, para sua surpresa, não encontrou nenhuma evidência das supostas traições. O padrasto parecia comportar-se bem e estar completamente dedicado ao seu trabalho, desviando dos peixes nas caixas com destreza e atenção. Evandro questionava quando e como todos aqueles problemas que sua mãe tanto proclamava aos 4 ventos realmente aconteciam. Seriam meras ilusões que ela enxergava? Ou será que ele simplesmente não estava vigilante o suficiente? Determinado a descobrir a verdade, aventurou-se no mistério por 3 vezes, mas nada além do comum ocorreu. O homem saudava as mulheres amavelmente enquanto seguia seu caminho pelas ruas. Sua atitude gentil e cortês era uma característica marcante em sua personalidade. Ele era conhecido por sua disposição em cumprimentar e interagir com as pessoas ao seu redor. Evandro, um observador atento, muitas vezes o via durante suas caminhadas diárias. De volta para casa, Evandro notou o homem entrando em uma mercearia local. Era um estabelecimento modesto, onde as pessoas da vizinhança costumavam fazer suas compras diárias. Evandro observou brevemente, curioso sobre os hábitos do homem, mas logo decidiu continuar seu próprio caminho. Ao chegar em casa, Evandro sabia que sua mãe iria revistar minuciosamente seu celular, suas roupas e até mesmo o banheiro. Esse comportamento invasivo e desconfiado por parte dela já era uma rotina desgastante.
Evandro começou a perceber que algo não estava certo com sua mãe. Parecia haver um peso em seus ombros e uma tensão constante em sua expressão. No entanto, ele sabia que havia algo ainda pior reservado para ele. Durante um final de semana, Evandro deveria voltar para casa após passar um tempo vendendo com seu pai. Eles tinham um acordo, dividindo os lucros igualmente entre eles. Metade do dinheiro seria entregue à sua mãe, enquanto a outra metade seria guardada como de costume. Era uma maneira de contribuir com as despesas da casa e ajudar sua mãe financeiramente. No entanto, ao chegar em casa, Evandro ouviu a voz exaltada de sua mãe enquanto ela conversava com seu padrasto pelo telefone. Ela parecia desesperada e incapaz de compreender o que ele estava dizendo. As palavras ecoaram pela casa. "Onde você está? Você está mentindo para mim. Se não voltar agora mesmo, irei atrás de você. Já são 3 da tarde e não comemos nada. Evandro, vá embora, vá ficar com seu pai. Você não vê que estou ocupada? Estou cansada disso." Aquelas palavras, cheias de frustração e raiva, cortaram profundamente o coração de Evandro. Ele se encontrava mais uma vez deixado sem comer, uma situação que ocorria com frequência em sua casa. Ele havia tentado dar mais dinheiro à sua mãe, na esperança de aliviar um pouco a tensão financeira, mas parecia que não importava o que fizesse, a mesma situação se repetia. Era quase um milagre quando ele chegava em casa e encontrava o almoço pelo menos pronto. Confuso e desamparado, Evandro vasculhou as panelas vazias na cozinha em busca de qualquer vestígio de comida. Mas não havia nada além de açúcar, apenas açúcar. Era uma cena triste e desoladora. Em um ato de desespero e necessidade, Evandro pegou o dinheiro que deveria entregar à sua mãe e saiu novamente para a rua. Na rua, ele procurou um pouco de conforto para sua fome em um refrigerante, algumas bolachas e algumas bananas. Enquanto mastigava a comida, Evandro sentia falta dos sábados em que sua família costumava sair juntos. Ele havia aprendido a aceitar a separação de seus pais, mesmo que inicialmente tenha sido doloroso. Ele também havia aceitado seu padrasto em sua vida, embora ele fosse uma figura fria e distante. Evandro tentou se aproximar dele, mas era difícil quando ele e sua mãe estavam constantemente envolvidos em discussões intermináveis. Agora, Evandro se via abandonado por todos. Seu pai biológico também havia construído sua própria família e o deixado de lado. As interações entre eles se limitavam a breves momentos quando ele estava trabalhando, e Evandro aproveitava ao máximo essas oportunidades para chamá-lo de papai. No entanto, depois disso, as demonstrações de afeto eram escassas. Não havia abraços, palavras de amor ou preocupação genuína. Evandro se sentia isolado e frio. Ele entregou o dinheiro arrecadado ao seu pai, como era acordado, lembrando de dividir com sua mãe. Mas, no fundo, ele se perguntava o que mais poderia fazer para mudar essa situação. Parecia que ambos os pais estavam tão envolvidos em suas próprias vidas que não percebiam o impacto que suas ações tinham sobre ele. Evandro chegou à triste conclusão de que, se um dia não voltasse para casa, talvez nem mesmo fosse notado. Era uma sensação dolorosa e solitária. Com grande impotência e tristeza, Evandro desferiu um chute poderoso em um saco de lixo que obstruía seu caminho. Sua frustração acumulada, refletida em seu coração angustiado, encontrou expressão na força do golpe. O saco negro estourou, liberando uma nuvem de papéis que flutuavam no ar. Enquanto os papéis desciam lentamente em direção ao chão, Evandro se viu momentaneamente desconectado da realidade, atraído por um deles que pairava diante de seus olhos. Era um panfleto chamativo, anunciando uma academia de boxe. Apesar de sua limitada instrução, Evandro já tinha ouvido falar sobre esse esporte. Ele lutava para decifrar o que estava escrito no panfleto. Início dos treinos para competições juvenis. Aquilo despertou profundamente sua atenção. Na capa, um lutador de pele morena posava orgulhoso com seu cinturão e correntes de ouro, ostentando relógios cravejados de diamantes. Por um instante, a imaginação de Evandro voou longe. E se eu fosse esse boxeador? E se eu pudesse ter todo aquele dinheiro? E se esse fosse o destino que Deus reservou para mim? Pensou ele. Evandro visualizava seus amigos do bairro impressionados, sua fama se espalhando pelo mundo, e até mesmo as garotas bonitas o seguindo. Evandro se deitou na grama em frente a uma imponente residência, um local que ele costumava passar para coletar garrafas. No entanto, dessa vez, sua atenção estava voltada para outro lugar.
Por alguns preciosos minutos, ele se permitiu saborear a leveza, com o estômago saciado pelas bolachas e bananas que havia consumido. Sentindo-se cada vez mais sonolento, acabou cedendo ao cansaço e mergulhou em um sonho avassalador. No sonho, multidões o aclamavam, gritando seu nome repetidamente. Evandro, Evandro, Evandro. O dinheiro caía em profusão ao seu redor, e ele apenas coletava uma pequena porção para colocar em um saco destinado à sua mãe. Agora, mamãe, você não precisa mais se preocupar com dinheiro. Você não precisa de outro homem na sua vida, sou eu, murmurava ele enquanto dormia. Sua mãe observava o dinheiro, contando-o cuidadosamente antes de decidir expulsar seu padrasto de suas vidas. Uma sensação de extrema felicidade preenchia seus pensamentos. Que belo sonho! Além disso, sua mãe preparava uma deliciosa refeição para ele, com sucos de refrigerantes irresistíveis. Evandro se saciava plenamente, sem qualquer preocupação em ter que vasculhar o lixão. No entanto, em seus sonhos, o dinheiro não era sua maior preocupação. Tudo o que ele desejava era estar com sua mãe, descansando, planejando viagens ao redor do mundo, aquisição de uma casa maior, um carro luxuoso e a criação de várias empresas. Essa era a vida que ele sonhava em alcançar no dia seguinte. Entretanto, a sensação desagradável da realidade o atingiu quando acordou e percebeu que tudo não passava de um sonho. O frio em seus pés o despertou abruptamente. Ele simplesmente não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Adormecera na rua, desperdiçando um precioso sábado, e o domingo estava prestes a começar. Enquanto retornava para sua casa, Evandro esperava que as coisas tivessem se acalmado na realidade, que o caos e as preocupações tivessem se dissipado. No entanto, ao se aproximar da entrada modesta de sua residência, deparou-se com seu padrasto do lado de fora, carregando todas as suas posses. Seu Tampinha, onde você esteve? Olha o que sua mãe louca fez. Não aguento mais. Vou embora, seu pirralho. Dessa vez, eu vou embora de verdade, vociferou o padrasto em tom de raiva e desespero. Evandro observou por um momento, e com uma mistura de ansiedade e esperança, adentrou pela porta. Mamãe, onde você está? Perguntou, com a voz um tanto trêmula. A resposta que recebeu foi ríspida e repleta de desprezo. O que diabos você quer? Vá embora. Não sei por que você veio, respondeu ela, com um tom de raiva que cortava como uma lâmina. Ainda assim, ele persistiu, determinado a transmitir sua intenção. Mas, mamãe, eu trouxe o dinheiro, insistiu ele, com um fio de esperança em sua voz. No entanto, sua mãe não demonstrou interesse algum, recusando-se a dar-lhe ouvidos. Não me interessa. Vá embora. Sua presença só piora as coisas. Vá embora, Evandro, disse ela, carregando consigo toda a amargura acumulada ao longo dos anos. Evandro sentiu seu coração apertar diante das palavras cruéis de sua própria mãe. Em um impulso de amor e desespero, ele declarou: Mas eu te amo, mamãe. Contudo, sua declaração foi recebida com uma resposta dolorosa e contraditória. Não me diga isso, respondeu ela, envolvendo-o num olhar frio e superficial. E então, num instante fugaz, um tapa caiu em seu rosto. O golpe físico não foi o mais doloroso, mas havia uma ferida mais profunda em seu interior. Evandro tentou se recuperar rapidamente, mas a tristeza e a raiva misturavam-se dentro dele, formando um turbilhão de emoções incontroláveis. Ele olhou para suas roupas, agora embaçadas pelas lágrimas que inundavam seus olhos, e sentiu a determinação crescer. Era a gota d'água, o limite que havia sido ultrapassado. Durante todo esse tempo, Evandro havia permanecido com sua mãe em busca de amor e aceitação, mas tudo o que encontrou foi ódio e desprezo. O pior de tudo é que ele não sabia o motivo, as razões por trás desse tratamento desumano. Aquele momento marcante foi o ponto de ruptura. Evandro decidiu que era a hora de seguir em frente. Sem mais delongas, ele reuniu seus poucos pertences e os colocou em um saco, o mesmo saco que costumava usar para coletar garrafas de plástico nas ruas. Seus olhos pousaram em um par de sapatos velhos, os únicos que possuía. Por um instante, considerou a ideia de caminhar descalço, buscando algum alívio na espera interminável por sapatos novos que sua mãe havia prometido comprar com o dinheiro que ele mesmo lhe dava. No entanto, ele decidiu que caminhar descalço seria um descanso para sua alma, uma pausa na angústia de esperar por algo que nunca se concretizava.
Diante do fato de que sua mãe preferia presentear seu padrasto em detrimento de seu próprio filho, mesmo que isso significasse que ele passasse fome, Evandro imaginou que talvez pudesse encontrar sustento nas ruas. Com o coração pesado e a determinação feroz em seus olhos, ele deixou sua antiga casa para trás. A dor era intensa, mas ele sabia que não havia sentido em permanecer em um lugar onde a única pessoa que deveria amá-lo incondicionalmente falhava em fazê-lo, sua própria mãe. Os dias que se seguiram foram desafiadores. Evandro enfrentava as adversidades com coragem e uma resiliência além de sua idade. Ele continuou seu trabalho no lixão, um lugar conhecido e onde encontrava alguma estabilidade. Durante os sábados e domingos, ele buscava refúgio no clube de boxe local. Foi lá que ele conheceu o Sr. Rodrigues, um idoso de 82 anos e proprietário da academia. Com sua generosidade e compaixão, Sr. Rodrigues acolheu Evandro em seu espaço e ofereceu-lhe a oportunidade de treinar. No entanto, havia uma condição. Após cada treino, Evandro deveria deixar o ginásio impecavelmente limpo. À medida que Evandro se tornava mais forte, mais ágil e mais imponente, o trabalho físico se tornava mais fácil de suportar. No entanto, o cansaço acumulado acabou por vencê-lo. Em um dia fatídico, ele adormeceu debaixo do ringue, sucumbindo à exaustão que o consumia. Foi nesse momento vulnerável que Kleber, um dos frequentadores do clube, o encontrou. Surpreendentemente, Kleber não repreendeu Evandro por sua ação. Pelo contrário, ele confiava no jovem lutador e compreendia as batalhas que ele enfrentava diariamente. Evandro sentiu uma espécie de gratidão por esse olhar de compreensão. Ele percebeu que, mesmo dormindo debaixo do ringue, estava melhor do que nos banheiros sujos da estação de trem, onde seria forçado a acordar cedo todas as manhãs, perturbado pelo alvoroço dos transeuntes. Em uma noite especial, Sr. Rodrigues surpreendeu Evandro com uma revelação inesperada antes de partir. Ah, Evandro, na minha sala, há uma chave. É a chave do quarto dos fundos. Limpe-o também, por favor. Evandro ouviu as palavras do idoso, absorvendo sua essência. Naquela noite, ele decidiu deixar a limpeza daquele quarto por último, sem ter a menor ideia do que encontraria lá. Evandro, cansado, abriu a porta e descobriu um quarto com uma cama, um guarda-roupa e um aquecedor para o frio. Havia também os troféus que ele havia ganhado em suas recentes lutas, tudo cuidadosamente organizado. Era um quarto que ele provavelmente nunca tinha tido antes. Além disso, encontrou uma carta que dizia: "Eu sei que isso não é muito, mas você é quem sustenta esse ginásio, e muitas crianças agora vêm aqui e querem ser como você. Em nome de seus colegas e de mim, obrigado pela sua ajuda, Evandro. Atenciosamente, Rodrigues." Evandro chorou, sem palavras para expressar sua gratidão. No dia seguinte, ele saiu como sempre para trabalhar no lixão, e ao retornar, foi recebido por seus colegas com uma festa surpresa. Era seu 19º aniversário, uma data que ele nunca havia comemorado antes. Mas Sr. Rodrigues tinha essa informação, assim como sabia sobre cada um de seus discípulos. A sensação de felicidade de Evandro era indescritível. Foi anunciado a ele que naquela semana ele lutaria pelo título local, e os triunfos foram se acumulando com o passar dos meses. Em um dia triste, estava no funeral de seu mestre, mas refletia sobre tudo o que a vida o havia feito passar. Tempos depois, ele estava no campeonato nacional, e finalmente teve a chance de competir internacionalmente, usando uma túnica brilhante, em busca do título mundial. A noite foi árdua, mas ele foi coroado campeão. Sentado em um luxuoso hotel, seu manager lhe trazia a melhor comida, os melhores vinhos e até mesmo joias de uma marca que agora o patrocinava. No entanto, nada disso preenchia a incógnita do que havia acontecido com seus pais. No final, o sonho de se tornar o melhor e ganhar dinheiro além de sua imaginação, estar em um hotel luxuoso e comer sem se preocupar com o preço ou quanto tempo o dinheiro duraria, não era exatamente como ele havia imaginado. Ele decidiu tirar algumas semanas de férias para descobrir sobre seus pais. Chegando em seu bairro, muitos o reconheceram e ele tinha o respeito e carinho de muitos, especialmente das crianças. Agora que ele havia se tornado famoso, todos descobriram como ele havia surgido. Ele tinha o amor de todos, mas agora buscava o amor de sua mãe e seu pai. Entretanto, recebeu uma triste notícia sobre seus pais. O pai havia falecido em um acidente há 1 ano e sua mãe estava à beira da morte em um quarto do antigo hospital estadual. Ele foi até lá para ver se ela o reconhecia, mas foi informado de que ela não tinha muito tempo de vida. Um câncer de pâncreas agressivo a levaria em breve.
Com muito cuidado, ela foi transferida para uma clínica onde receberia os melhores cuidados. Evandro assumiu a responsabilidade de cuidar de sua mãe. Com todo o amor e cuidado, ele a banhou e trocou suas roupas. Enquanto realizava esses gestos de afeto, sussurrava em seu ouvido aquela música que sua mãe costumava cantar para ele quando era pequeno, um momento nostálgico que remontava a uma época mais feliz e inocente de suas vidas. No entanto, Evandro não pôde conter a tristeza que transbordava em seu coração. As lágrimas ameaçavam escapar enquanto ele perguntava: "Mãe, por que você não me amou depois?" A resposta de sua mãe foi carregada de dor e honestidade. "Você se parece muito com seu pai, e eu não conseguia suportar isso." Essas palavras penetraram profundamente em Evandro, deixando-o com uma mistura de compreensão e dor. Ele entendeu a dificuldade que sua mãe enfrentou ao olhar para ele ser constantemente lembrada do pai que a havia traído. No entanto, mesmo diante dessa revelação dolorosa, Evandro encontrou forças para perdoar. Sua mãe, com cada vez menos fôlego, balbuciava desesperadamente: "Me perdoe, filho. Me perdoe." O corpo frágil de sua mãe estava próximo do limite, incapaz de resistir por muito mais tempo. Ela repetia as palavras de perdão: "Me perdoe, Evandro. Me perdoe." Em cada oportunidade que tinha, ela buscava a redenção e a reconciliação com seu amado filho. E Evandro, com um coração compassivo e generoso, respondia: "Eu te perdoo, mãe. Eu te perdoo." Essa cena revela uma dolorosa realidade da vida. Às vezes, as pessoas que mais amamos nos desapontam e nos machucam profundamente. No entanto, o que é realmente surpreendente é como muitas vezes direcionamos nossa mágoa e ressentimento para aqueles que menos merecem, como nossos próprios filhos. Essa tendência de transferir a dor para os mais vulneráveis é um ciclo que deve ser quebrado. Evandro se tornou um exemplo vivo dessa quebra de ciclo. Apesar da decepção e do abandono que sua mãe lhe causou, ele encontrou forças para perdoar e seguir em frente. Ele compreendeu que, pela graça de Deus, nossos filhos são feitos para nos amar, independentemente de nossas falhas e erros. Após algumas horas, a mãe de Evandro faleceu, deixando um vazio em seu coração. No entanto, ele escolheu não seguir o caminho trilhado por sua mãe ou seu pai. Em vez disso, ele abraçou o caminho que Deus lhe revelou, mesmo em meio ao momento mais difícil de sua vida. Evandro se tornou um exemplo inspirador de fé e perseverança. Ele nos mostra que, mesmo quando nossos pais nos abandonam ou nos deixam de amar, podemos encontrar consolo e orientação em Deus. Ao confiarmos nossos planos e nossa vida a Ele, nosso Pai Celestial nos guiará pelo caminho que Ele preparou para nós, independentemente do que aconteça. Não importa as palavras negativas ou as conspirações que possam surgir, nem mesmo a escuridão do próprio inferno pode abalar a confiança que temos em Deus. Você acha que Evandro agiu corretamente ao procurar por seus pais, mesmo depois de tudo pelo que passou? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.